Atrair um cliente novo para o salão pode custar até 7 vezes mais do que manter aquele cliente que já conhece o seu atendimento e já confia no seu trabalho. Ou seja, o grande segredo não é a gente ficar nessa luta incansável de captar clientes novos o tempo todo e lotar a agenda, mas sim a gente vencer o desafio de fazer com que esse cliente retorne toda semana, todo mês e ainda indique o seu salão. Eu sou a Bianca Belchior, sou filha de cabeleireira e há mais de 5 anos eu ajudo outras empreendedoras da beleza a não só faturarem mais, mas conseguirem ver o lucro no final do mês. E hoje eu vou te mostrar um método que vai mudar completamente a forma que você enxerga a experiência que o cliente tem dentro do seu salão, que é o cliente oculto. E eu vou te entregar também um checklist prático para você já começar a aplicar aí. Para um cliente chegar pela primeira vez no seu salão, você precisou fazer um investimento, que inclusive a gente chama esse investimento de CAC, que é o custo de aquisição por cliente. Isso pode vir em forma de panfletagem, pode vir em forma de tráfego pago, pode ser um investimento de tempo e de desconto que você dá ao fazer uma parceria com outro estabelecimento, pode ser um investimento que você fez na sua fachada para que aquele cliente viesse a lhe conhecer e se sentisse convidado para ir pela primeira vez no seu espaço. Além disso exigir um investimento muitas vezes financeiro, também existe um investimento de tempo. E muitas vezes esse investimento não se recupera no primeiro atendimento, porque normalmente quando o cliente vem a primeira vez no seu espaço, ele faz uma escova, ele faz um pé e mão simples, que são procedimentos com ticket mais baixo, porque ele está querendo ganhar aquela confiança no primeiro momento. Então, muitas vezes, o investimento que você fez para atrair aquele cliente não se recupera no primeiro atendimento. É por isso que a gente precisa garantir que esse cliente saia super satisfeito com o serviço que foi entregue, com o atendimento que foi prestado, e a gente busca também alguns recursos para garantir o retorno desse cliente, porque é nesse retorno que você vai ganhar. É no corte de cabelo que ele vai vir fazer da outra vez, é numa possível esmaltação em gel, é numa possível mechas que ele venha a fazer de acordo com que ele ganha a confiança no seu trabalho. E aqui a gente vai falar sobre esses processos internos que garantem uma boa experiência e, consequentemente, a retenção do cliente. E essa experiência passa pelo atendimento no WhatsApp, pelo momento que o cliente chega na porta do salão, pelo serviço realizado e até o pós-venda, que é o pós-atendimento. Mas eu sei que a grande realidade do mercado é que a maioria das donas de salão também são profissionais. Então a gente costuma ficar muito imersa ali na rotina, na operação, e muitas vezes a gente não consegue perceber essa experiência como um todo. Então, para te ajudar a se colocar no lugar do cliente e ter essa visão completa, entendendo o que é que você tem de ponto positivo e o que é que precisa ser melhorado, a gente tem essa ferramenta que se chama cliente oculto, que basicamente é você contratar uma pessoa que vai viver uma experiência como cliente do seu salão. Só que ela vai estar ali com uma visão crítica, avaliando os pontos positivos, os pontos de melhoria, e depois ela vai te entregar esse resultado, essa análise, para que você consiga se colocar no lugar da cliente e enxergar coisas que muitas vezes ali no dia a dia acaba passando despercebido. Tem empresas e profissionais que prestam esse serviço de cliente oculto, mas você também pode chamar ali um amigo ou uma conhecida. Só é importante que a sua equipe ainda não conheça, né? Porque isso pode fazer com que eles mudem um pouco do atendimento, já tem ali uma certa intimidade e ela não vai conseguir ter essa visão que uma cliente nova teria. Mas é importante que você passe alguns direcionamentos. Inclusive, se você curtir aqui o vídeo e se inscrever no canal, eu vou disponibilizar na descrição do vídeo um checklist de como tem que ser conduzido e avaliado esse cliente oculto, e vou deixar também um modelo de cliente oculto que eu fiz para uma cliente que eu iniciei a mentoria VIP presencial recentemente, e antes da gente começar o projeto eu fui até o salão dela e fiz todo esse trabalho de cliente oculto, que aí você já consegue usar isso para basear aí o seu. Inclusive, é importante que você faça isso internamente, trazendo uma pessoa de fora para se passar de cliente do seu salão, mas que você também faça isso com outros salões, com os seus concorrentes, com salões que ficam aí na região e podem servir até como inspiração para você. E aí você vai fazer esse cliente oculto dentro desse outro salão. Inclusive, a gente até costuma chamar também de cliente espião. Então você vai nesse outro salão, vive a experiência como cliente e você também vai conseguir avaliar quais são os diferenciais desse salão comparado aos seus, porque aí a gente consegue trazer novidades, consegue trazer uma coisa legal que você viu lá para dentro do seu negócio, e também você consegue avaliar o que é que não foi interessante dentro da sua experiência para você ficar mais atenta de não repetir no seu negócio. Inclusive, eu faço esse cliente espião até com certa frequência, né, para me atualizar com relação a como é que tá o mercado. E recentemente eu fiz um cliente espião que eu tive uma
péssima experiência. Até compartilhei um pouquinho lá no Instagram. Se você não me segue, eu vou deixar aqui. Mas desde o atendimento no WhatsApp, que foi um atendimento bem frio, eu vou deixar aqui a mensagem pra vocês, porque aparentemente, quando a gente lê, a gente pensa assim, é um atendimento ok. As minhas necessidades foram solucionadas, né? As dúvidas que eu tive foram respondidas, foi feito um atendimento, tudo certinho. Mas foi um atendimento frio, foi um atendimento zero humanizado, principalmente considerando que era a primeira vez que eu ia até aquele espaço. E quando eu cheguei no salão, eu fiquei completamente perdida. Ninguém foi me receber na porta, ninguém me direcionou para a cliente que ia me atender. Eu marquei horário e fui atendida 40 minutos depois do horário que eu tinha marcado. Os profissionais atendiam clientes descalço dentro do salão. Sim, descalço. Aquela bagunça, um ambiente sujo. E o serviço, no final das contas, né? Você pode até pensar que foi ruim. Não foi. Eu gostei do resultado. Fui fazer esmaltação em gel e gostei do resultado que eu tive, mas toda essa experiência negativa não compensou a qualidade do serviço que eu fiz. Ou seja, nunca mais voltei e não pretendo voltar. Pelo contrário, a gente tem uma imagem negativa e acaba propagando isso. Então, são nesses detalhes, nessas experiências extra à qualidade do serviço, que a gente consegue reter o cliente ou não. Até porque a concorrência hoje no mercado da beleza é muito alta. Então, qualquer detalhe faz a diferença para esse cliente tomar a decisão de voltar ou não. E além do método do cliente oculto, eu vou te trazer agora 3 dicas rápidas que vão aumentar a retenção das suas clientes. A primeira é trabalhar em cima das vendas de pacotes. Os pacotes, diferente dos combos, que a gente junta ali vários serviços diferentes, mas o cliente faz na mesma sessão, o pacote não. O pacote é como se fosse várias sessões de um mesmo procedimento. Ou seja, o cliente volta toda semana ou a cada 15 dias para fazer aquela sessão. Então a gente pode fazer sessão de cronograma capilar, sessão de escova, que no final das contas vale mais a pena do que o cliente fazer a sessão avulsa. E essa venda de pacotes é uma ótima forma de você garantir que o cliente retorne. Porque muitas vezes o cliente acaba indo no salão do shopping, no salão que é mais próximo da casa dele, não porque ele não tenha gostado do seu serviço ou do seu atendimento, mas pela praticidade, pela correria ali do dia a dia. Mas se ele tem um pacote fechado com você, ele vai voltar porque ele já pagou por aquele serviço e você também abre margem, abre oportunidade para venda de serviços adicionais, complementares, quando ele for realizar a sessão do pacote que já foi fechado. O segundo ponto é, se você tem mais um tipo de categoria de serviço dentro do seu salão, não deixe de oferecer para o cliente e trazer benefícios também para que ele se sinta estimulado para fazer esses outros procedimentos. Tem muito salão que faz sobrancelha, pé e mão, cabelo, estética, mas tem clientes que vão lá só para fazer a unha, só para fazer o cabelo, só para fazer a sobrancelha e fazem os outros procedimentos em outros salões. Só que quando isso acontece, a gente está abrindo ali uma margem gigantesca para o cliente, quando for fazer a escova no salão concorrente, abrir uma oportunidade de repente ele fazer o pé e mão para ver se ele gosta. De repente ele fazer o design de sobrancelha pela primeira vez. E aí ele vai deixar de ir até o seu espaço porque vai ser mais cômodo para ele fazer todos os serviços no mesmo local. Mas aí você precisa se antecipar e trazer estímulos e convite mesmo. Às vezes basta a gente abrir a boca e oferecer para o cliente para que ele viva a experiência de uma forma completa dentro do seu espaço. E a terceira dica é você trabalhar com resgate de clientes. Isso é muito comum em loja de roupas ou quando a gente faz compra online, tenho certeza que já aconteceu aí com você, da gente fazer a compra e eternamente a gente ficar recebendo notificação, mensagem, lembrete daquela loja quando tem alguma promoção, quando sai coleção novas e coisas nesse sentido. Porque essa loja sabe que vai ser muito mais vantajoso para ela vender para você que já comprou pela primeira vez do que tá investindo e tá gastando todo o seu esforço e tempo só em captar clientes novas. Dentro do salão não é diferente. Se a cliente veio fazer um serviço e já faz ali 30, 40 dias que ela não retorna, a gente não só pode, como deve mandar uma mensagem de lembrete, dizendo que sente falta daquela cliente, levando as novidades que tem, né, de combos, de condições especiais do mês, de um coffee break que você vai fazer no final de semana, para que essa cliente se sinta estimulada a retornar. E é claro que ter esse controle só dentro da cabeça da gente ou no WhatsApp é muito mais difícil. Por isso que é importante você trabalhar com um sistema de gestão aí dentro do seu negócio, para que você consiga puxar esse relatório de clientes inativas, puxar relatórios de aniversariantes do mês, ter o cadastro completo das suas clientes, porque tudo isso vai te ajudar a criar estratégias mais assertivas. Espero que você tenha gostado do vídeo. Me conta aqui nos comentários qual dessas 4 estratégias você vai aplicar ainda esse mês por aí. E eu acho que o que fica de maior lição é que o segredo não é só a gente ficar nessa busca incansável de atrair clientes novas, mas sim fazer com que esse cliente permaneça com mais tempo com você. E o primeiro passo para isso é você entender como é que funciona a jornada do cliente, desde quando ele te encontra e vai a primeira vez até o teu espaço, até o pós-venda que ele tem. Um beijão e até o próximo vídeo.